Olá, querido internauta, muito bom dia. Que o seu Deus Todo-Poderoso grandiosamente abençoe a sua vida nesta data. Queremos convidar você a continuar meditando na última mensagem que disponibilizamos aqui no nosso perfil do Facebook e também no Google+, que é a mensagem em que retratamos o período de tempo curto, porém um período extremamente importante, vivido por três jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro de uma fornalha 7 vezes mais aquecida do que o normal, a fim de que eles não apenas se queimassem, mas para que eles deixassem de existir. Tamanha era a fúria do rei Nabucodonosor contra eles, porque eles haviam decidido que não desobedeceriam a Deus no primeiro mandamento da Bíblia Sagrada, quando Deus diz em Êxodo 20, não tereis outros deuses diante de mim, não fareis para si imagem de escultura, não vos prostrareis diante delas e não as servireis, nem as adorareis. Eles determinaram em seu coração que não iriam se prostrar diante da imagem de ouro que o rei havia mandado construir e determinado que todas as pessoas que estavam sob o domínio dele estivessem prostradas diante dessa imagem que ele mandou construir para ser adorado. Vamos continuar então a leitura conforme nós mencionamos naquela 25ª mensagem da série Devocionais para o Café da Manhã, e continuaremos a partir do versículo 22. O 21 foi o que eu terminei, na 25ª mensagem diz: Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremodo acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se achegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falando: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve nenhum poder sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Querido, querida, essa mensagem de hoje tem o objetivo, conforme já foi dito, de dar continuidade à mensagem anterior, que nós até brincamos um pouquinho com o título, perguntando se você sabe a diferença entre o Na e o Da. E ali ressaltando realmente que Deus pode nos livrar da luta, da tribulação, da fornalha, ou Deus pode nos livrar dentro da fornalha, conforme aconteceu com aqueles três jovens. Nós explicamos que aqueles três jovens sequer oraram a Deus, foram buscar a Deus, a pedir a Deus proteção,
em face da ameaça que vinha sobre eles, e eles não fizeram isso não porque fossem rebeldes ou altivos, mas porque eles tinham os mandamentos do Senhor em seu coração guardado e eles não entendiam que precisassem da autorização de Deus para descumprir um mandamento, ou da autorização de Deus, da segurança de Deus para cumprir um mandamento. Eles simplesmente obedeceram aos mandamentos do Senhor que eles conheciam. Eles estavam como escravos numa nação diferenciada, para onde eles foram levados juntamente com todo o restante do povo judeu, e ali eles não estavam numa condição confortável, isso é verdade. Porém, isso não dava a eles, esse desconforto, não dava a eles de jeito algum direito e liberdade para descumprirem os mandamentos do Senhor, que eles conheciam conforme todo aquele que confia no Senhor e caminha com o Senhor deve conhecer. E a nossa proposta com aquela última mensagem sobre esses jovens visa ressaltar isso, que nós precisamos ter o conhecimento tal daquilo que Deus diz em seus mandamentos, que não necessitemos até mesmo estar diante de Deus toda hora pedindo proteção, 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 quando a própria Bíblia mostra que muitos dos filhos de Deus, dos servos do Senhor, pela sua ousadia, pela sua coragem, foram levantados pelo próprio Deus para fazer frente a ações demoníacas, satânicas. Os profetas, por exemplo, o profeta Elias, o profeta Eliseu. Há uma passagem da Bíblia, inclusive, em que Deus fala isso, né? Que se uma pessoa não fizesse, tal pessoa faria, se tal pessoa não fizesse, uma outra pessoa faria. Ou seja, Deus levantou 3 pessoas, um rei e 2 profetas, para que eles fizessem aquilo que Deus queria. Se um não conseguisse fazer, o outro faria. Então, Deus nos levanta como pessoas de ânimo, pessoas de coragem, pessoas valentes, guerreiras, e com essas pessoas Ele conta. Nós não podemos imaginar que Deus só tenha fracotes, ou até que não sejam fracotes, que poderia parecer uma coisa pejorativa, mas que Deus não conta apenas conosco para que estejamos ajoelhados pedindo as suas bênçãos. Mas Deus nos chama e Deus nos convoca, Deus nos levanta para que nas nações onde estivermos levantados como servos do Senhor, nós também sejamos mantendo a nossa palavra diante do Senhor, uma vez que Ele mantém a palavra dele junto a nós, conforme aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, que nós lemos no texto bíblico que foram livrados de uma fornalha. Assim como Daniel foi livrado da cova dos leões, e tantos outros servos do Senhor foram livrados de grandes problemas. E Deus continua sendo Deus, livrando ou não livrando. A nós compete, como servos do Senhor, como discípulos de Cristo Jesus, servir a Ele. E nós teremos a nossa honra e a nossa glória, se não for aqui neste espaço, na terra, será no reino vindouro de Jesus Cristo, no tempo vindouro, quando Ele vai estar diante de 2 tipos de pessoas, as pessoas às quais Ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, e as pessoas que Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós estaremos também diante dessa condição, porém nós devemos desejar ser aqueles que Deus vai dizer, Jesus vai dizer, vinde benditos de meu Pai. E nós somos benditos só porque conhecemos as leis de Deus? Não, nós seremos considerados benditos porque praticamos as leis de Deus, praticamos os mandamentos de Deus. E esses mandamentos, essas leis, têm que estar tão firmes no nosso coração, na nossa mente, conforme estavam no coração e na mente de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu senti no meu coração de continuar esta mensagem, não apenas porque eu fiz menção ao restante dos versículos, que eu voltaria a falar deles. E como eu não consegui retornar na mensagem anterior, eu entendi no meu coração que essa mensagem, especificamente desses 3 jovens, merecia uma continuação para que nós estivéssemos reforçando que eles não foram rebeldes nem desobedientes a Deus. Eles foram, talvez, rebeldes e desobedientes a uma lei
que era maligna e era contrária à lei de Deus. E nós precisamos ressaltar isso também. Nós estamos, queridos, diante de uma sociedade que caminha para o mal, não caminha para o bem. Nós não estamos num período que podemos dizer que a humanidade evoluiu. Ela está regredindo cada vez mais. Nós temos visto leis loucas sendo lançadas e leis que foram criadas para o bem-estar da sociedade toda e não apenas no nosso país, sendo derrubadas. Hoje nós temos, francamente, pessoas defendendo o aborto, defendendo a legalização das drogas, pessoas defendendo o homossexualismo, defendendo práticas que a Bíblia condena, né? E defendendo, né, em tudo isso aí, no bojo disso aí, no escopo disso aí, no contexto real disso aí, defendendo a prática da falta de temor a Deus. Né? Porque Deus falou, e se nós formos ver lá, não apenas em Êxodo 20, os 10 mandamentos, mas se nós formos ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, Deus fala conosco o que devemos e o que não devemos fazer. E até nós podemos afirmar aqui que se tem buscado acabar com Deus, toda e qualquer referência a Deus, conforme a própria Bíblia nos anuncia que aconteceria nos últimos tempos, quando a figura de Deus seria tão totalmente bombardeada que as pessoas seriam aborrecedoras de Deus, conforme está dito no Novo Testamento. Nos últimos dias, os homens seriam aborrecedores de Deus, aborrecedores do bem. Então, nós temos muito claramente que existe uma tentativa de derrubar Deus. Há toda uma tentativa de derrubar aquilo que possa remeter a Deus, remeter aos mandamentos do Senhor. Como servos do Senhor, e aqui eu ouso dizer, querido, querida, que se você ainda não é, você precisa ser, todo esse projeto satânico com vistas a fazer com que as pessoas se tornem incrédulas em Deus, elas não consigam andar nem olhando para o céu. Hoje em dia, é interessante, eu observo determinados detalhes. Por exemplo, nós entramos nos ônibus, e não sei se é somente na cidade onde eu moro, mas os ônibus com vidro fumê, a maioria dos carros de passeio com vidro fumê. E isso a gente olha para fora e vê sempre uma noite. Está sempre noite, mesmo que não seja tão noite assim. E nós sabemos, né, que há toda uma tentativa, as roletas sendo colocadas na frente para que haja o menor contato possível com o motorista. E as pessoas cada vez mais se isolando, ninguém tem mais contato com ninguém, nenhuma comunicação a mais com mais ninguém. Os celulares, as pessoas andam se acidentando, quase se acidentando, por conta do celular, é o motorista que dirige com celular, é o pedestre que anda com celular, com fone de ouvido, e acidentes vão acontecendo, coisas vão acontecendo, e nós não nos damos conta que é toda uma ação orquestrada para acabar com a vida do ser humano, acabar com a interação do ser humano. E uma das coisas que fazem parte desse projeto é isolar o homem de Deus, não permitir que o homem se achegue a Deus. E aí as leis, inclusive as que nós temos visto ser propostas no nosso próprio país, visando fazer com que os próprios pregadores não mais preguem a palavra de Deus, que as igrejas sejam fechadas, que as igrejas não possam falar disso, daquilo, aquilo outro, querendo retirar da igreja o poder que foi dado a ela por Jesus Cristo, que foi o fundador da igreja. Então nós vemos toda uma ação sendo orquestrada conforme foi ali com Nabucodonosor. Toda uma conjectura, olha, eu faço a estátua enorme de ouro, vocês vão tocar todos os instrumentos, e quando todos os instrumentos tocarem, vocês vão se curvar. Né? Assim está acontecendo. Só que aqueles 3 jovens nos ensinam, a nós que somos evangélicos, cristãos, que tememos a Deus, e a você, querido, querida, que talvez ainda não seja, e ali eles estão nos ensinando, olha, preste atenção, com respeito àquilo que estão mandando você se ajoelhar, que estão mandando você se dobrar, você se curvar. Preste atenção, querido, querido, nos programas de televisão. Verdadeiras pornografias, verdadeiras bandalhas entrando na sua casa, afetando o seu relacionamento com seus filhos, com seu marido, com sua esposa. Amém? Não permita isso. Fique atento como aqueles 3 jovens estavam atentos. Atentos à lei de Deus,
Deus falou através de Moisés, seu servo, 10 leis. 10 leis. E Jesus virou e falou lá no Novo Testamento que o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus está ressaltando que temos que amar a Deus, não temos que tirar Deus de diante dos nossos olhos. E a proposta de Nabucodonosor era esta. Aqueles jovens tinham Deus, eles estavam como escravos de uma nação diferente, mas eles tinham Deus de Israel, o Deus que eles serviam e amavam. Né? A mesma coisa é Jesus lá na frente dizendo, não tirem Deus de diante dos olhos de vocês. Lembrem dos mandamentos. E os mandamentos todos se resumem a esses dois. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento e teu próximo como a ti mesmo. Aqueles 3 jovens não deixaram de amar Nabucodonosor, nem os desrespeitaram. Porém, eles não quiseram desrespeitar ao Deus deles, que eles conhecem, eles conheciam, eles sabiam e eles sabem que fez todas as coisas e faz todas as coisas ainda hoje. Essa é a mensagem desta data, que você tenha no seu coração os mandamentos do Senhor. Leia no Antigo Testamento, Êxodo 20. Primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, nem coisa alguma do que há nos céus, na terra, debaixo da terra. Não lhes prestará culto, não se prostrarás diante delas, não farás nada, querido, querida, que desvie a tua atenção do Deus que te criou. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que você a receba como a mensagem de alguém que ama você, que deseja que você tenha prosperidade aqui nesta vida, mas que principalmente, se você vier a falecer, não sei quando vai acontecer, eu não posso dizer quando você vai falecer, mas que quando você vier a falecer, você tenha um encontro com o Senhor, e esse encontro seja para ouvir de Jesus que você é bendita, bendito do nosso Deus. E isto, querido, nós fazemos agora, não é quando nós morrermos. Tem que ser antes de morrer a sua escolha, a minha escolha por ouvir e para ouvir, que a minha vida eterna vai ser com o meu Deus e não com o diabo no inferno. Amém? As pessoas têm o hábito de dizer que o inferno é aqui. Eu não concordo. A Bíblia não diz que o inferno é aqui. Né? O inferno é um estado. Né? Nós vamos, e se entrarmos no inferno, jamais sairemos dele. E é um estado. E que estado é? É o estado de ausência total de Deus, numa plenitude de sofrimento e dor. Vamos ler a Bíblia, a gente vai saber que é exatamente isso. Aqui é um estágio, apenas um estágio do que é o inferno. Se você está vendo coisas terríveis acontecendo aqui, saiba que no inferno é pior ainda. Então, a proposta de hoje é que você não deseje ir para o inferno, que você não seja como algumas pessoas loucas que nós conhecemos, que são capazes de dizer que elas preferem ir para o inferno a servir a Jesus, a crer em Deus. Não faça isso. Prefira crer em Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida e ir para o céu, ser chamada por Jesus como benditos do meu Pai. Amém? Aqueles 3 jovens foram com tanta segurança para aquela fornalha, porque eles sabiam que se eles morressem na fornalha, imediatamente eles encontrariam o Deus da vida deles. Amém? Que você tenha essa segurança. E aí eu pergunto a você, você sabe para onde você vai quando morrer? Você precisa saber. E a mensagem de hoje é para alertar você com respeito a isso. Que você saiba para onde você vai quando morrer. Decida hoje para onde você vai. Amém? Aqueles jovens decidiram, se temos que morrer, morreremos, porém, indo para o céu e não indo para o inferno. Essa é a proposta de hoje, na nossa 26ª mensagem da série Devocionais para o Café da Manhã. Eu sou Sônia Regina Fiuza, a sua querida amiga virtual, que está aqui no Facebook.